Vamos falar um pouco sobre fake news. Fake news são notícias com informações ou dados inventados para alterar a opinião e a interpretação das pessoas sobre determinados assuntos. O termo fake news tem origem na língua inglesa já no final do século XIX, mas esse fenômeno de espalhar notícias falsas, de tentar manipular as informações, já existe há muito mais tempo. Se a gente olhar para a filosofia, história da filosofia, lá na filosofia clássica, com Sócrates, nós já encontramos a crítica feita por esse filósofo a um grupo de outros pensadores de sua época, chamados sofistas, que exatamente trabalhavam e agiam dessa forma, manipulando as informações, dissimulando os dados, para conduzir as pessoas a terem um entendimento da verdade conforme eles mesmos entendiam. Na história da filosofia, então, Platão, Aristóteles, ali na filosofia clássica, eles estariam preocupados com isso, em combater aquilo que era falso, aquilo que dissimulava, aquilo que levava ao engano. E toda a filosofia, desde então, ela vem se desenvolvendo, buscando, dentre outras coisas, estabelecer critérios para a verificação da verdade. Esse movimento ganha muita força também na modernidade, quando nós temos, por exemplo, o René Descartes, que ele vai, com o método dele, ele é um racionalista, um método dedutivo, tentar encontrar critérios para a verificação da verdade e exatamente lançando a dúvida sobre todas as coisas que são transmitidas. E esse movimento continua crescendo. Quando nós chegamos aí no século XX, nós temos os filósofos ou os pensadores da famosa escola de Frankfurt, do Instituto de Pesquisa da Universidade de Frankfurt, Theodor Adorno, o Horkheim e outros teóricos ali, que vão se debruçar exatamente sobre a manipulação que é feita da informação pela cultura de massa e pelos meios de comunicação de massa. E esses teóricos são mais próximos da nossa realidade de hoje, estão ali escrevendo e refletindo no início do século XX, e eles vão percebendo que quando uma notícia chega nos meios de comunicação de massa, seja TV, rádio, revistas, jornais, e agora, mais recentemente na internet também, isso fica ainda mais fácil de ser manipulado. Então as pessoas começam a utilizar uma distorção dessa informação, começam a inventar algumas informações falsas, são inventadas, dados falsos, para exatamente manipular a opinião das pessoas. A fake news, então, tem um componente que quem produz a fake news são pessoas que têm em mente conduzir as pessoas ao engano. Não é simplesmente uma informação equivocada, mas exatamente são informações pensadas que têm por objetivo levar as pessoas ao erro. E esses teóricos, então, da escola de Frankfurt, eles vão se debruçar sobre esse tema e vão fazer uma crítica profunda, por exemplo, ao movimento que o próprio partido nazista fez antes da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, para convencer as pessoas dos seus argumentos, para que as pessoas pudessem comprar aquela ideologia política, e como sabemos, um pouco da história, muitos compraram essa ideologia, que culminou com a Segunda Guerra Mundial e com a exterminação de milhões e milhões de pessoas pela Segunda Guerra Mundial, por aquele movimento, por aquela ideologia. Em nossos dias, as fake news têm também sido utilizadas, sobretudo para terem vantagens políticas, e nós temos percebido esse fenômeno no Brasil já nas últimas décadas, mas principalmente nas duas últimas eleições para governo federal. E aí nós podemos trazer como contribuição para você que é aluno, estudante, a importância da filosofia para superarmos as fake news. Porque desde a origem da filosofia na Grécia Antiga, como eu disse, a filosofia tenta estabelecer critérios para a verificação da verdade, estipulando assim um movimento crítico em relação a tudo aquilo que veio para nos iludir, que veio para dissimular, que veio para nos enganar. Então você que é aluno, você que participa da vida social, você que certamente interage pelas mídias sociais, pelas redes sociais, o que eu tenho a dizer a você é, primeiro, crie um senso crítico.
Faça como Descartes, né? Não aceite nada como verdadeiro até que aquilo possa realmente ser levado às últimas consequências. Então, duvide de tudo em primeiro lugar. Lembre-se também que a mídia, né, que os meios de comunicação de massa, as redes sociais, são locais propícios para a distribuição de fake news. Assim sendo, né, não deixe se levar por nenhum compartilhamento, nenhuma notícia que chegue até você tão facilmente. Faça sempre a crítica. Busque verificar sua fonte, veja se há evidência para aquilo. Não se deixe enganar pelas suas próprias crenças. E às vezes nós somos enganados, né, pela notícia porque nós queremos acreditar que aquela notícia é verdadeira, sendo que na verdade ela não é. Então que você possa, né, estabelecer critérios para verificar a verdade das notícias, das informações que estão chegando até você. E que você tenha a ética suficiente para não produzir e não compartilhar essas falsas notícias, porque certamente elas trarão grande dano para a vida de muitas pessoas, talvez para você mesmo e para a vida da sua família e de toda a sociedade. Assim nós precisamos ter um senso crítico, um espírito crítico, termos também um senso ético e moral para combatermos essas informações e buscarmos sempre a verdade dos fatos, a verdade das informações e a partir dessas verdades nós livremente podemos estar estabelecendo a nossa própria opinião sobre qualquer assunto.